antes. E começar por isso mesmo, né? Você é um cara otimista em relação ao que está acontecendo, de redes sociais, inteligência artificial. A gente, a gente quando leu 1984, não imaginava que a gente mesmo ia colocar câmeras para vigiar a gente 24 horas, que é o nosso celular, né? Ia fazer tanta coisa de graça, dar nossos dados e tudo mais pro... O que eu costumo brincar que a tecnologia, na realidade, está nos transformando em seres humanos piores, né? É, É essa a minha ela leitura, veio no assim. começo, melhorou e agora tá piorando, né? Mas aí é um problema do próprio ser humano não saber utilizar, né? Pois é. O professor, Tecnologia em si não é má nem ruim, né? o professor Miguel Nicoleles que fala que a inteligência, ela não é nem inteligência nem artificial, né? É. E a leitura que eu faço, assim, na nossa época, imagino que a gente tenha a faixa etária muito Eu nasci em próxima. 70. Eu nasci em 69, Ah, então é 69. a mesma Somos geração. da mesma geração. E a gente via na nossa adolescência os filmes de ficção, né? Que Pois as é. máquinas iam se tornar mais... Dominar. dominar, ia ficar tão inteligentes quanto os seres humanos, e eu acho que aconteceu o contrário, né? Na realidade, A gente tá a gente está reduzindo. ficando mais tão burro igual as máquinas, né? Então as Pois é. máquinas não têm capacidade de chegar porque ela não tem capacidade de inovação, ela não tem empatia, É. não tem aquilo que é próprio do ser humano. E eu costumo brincar que eu evito o máximo usar a inteligência artificial, ainda sou a favor mesmo? da inteligência natural, né? Do que da artificial, mas ela nos traz muito comodismo. E esse comodismo aí, utilizado de forma incorreta, ela serve só para despertar aquilo que a gente tem de pior dentro Pois de é, nós, né? né, como seres humanos. Então, eu acho que a gente tem uma batalha árdua aí contra a tecnologia para a gente saber utilizá-la. Mas por que que o ódio é uma das coisas que ficaram mais evidentes, né, com a tecnologia? Por que que o ser humano já era assim e só não tinha um lugar onde extravasar? Ou a gente piorou mesmo? Ficou mais odioso com as redes sociais? Porque é incrível, né? Eu não me lembro quando eu era criança de alguém tocar minha campainha pra xingar alguém assim. Mas a pessoa vem no seu perfil pra te xingar e tá tudo bem. E como se e ainda se espanta quando você fica puto ou bloqueia a pessoa. Fala, não, tô no meu direito de expressar a minha raiva, né? Eu acho que a gente tem que tentar, como a tecnologia ela é muito rápida e ela é muito cômoda, então a gente acaba sendo cômodo também a gente consultar sempre a tecnologia em vez de fazer reflexões um pouco mais apuradas, um pouco mais profundas, né? Eu costumo brincar, né? Hoje dificilmente alguém lê um livro, É. prefere ver um resumo ou um vídeo de Ou 3 alguém minutos. falando sobre o livro, Alguém né? falando sobre, ou às vezes ele é bombardeado, ele nem pesquisa, né? Ele já está dentro de uma bolha, recebe toda a informação o dia inteiro, informações, obviamente, de uma forma manipuladas, né, para fazer esse grupo pensar da mesma forma, e a gente acaba perdendo essa nossa capacidade de reflexão, né? E o ser humano tem dentro de si, eu costumo brincar, todos nós temos um lado bom e um lado ruim, né? O famoso os dois lobos, né? Os dois lobos e a filosofia fala muito sobre isso, né? Principalmente a filosofia oriental, É. né? Que a gente estuda muito pouco filosofia oriental. E eu quando fiz essa pós em filosofia, filosofia ocidental, né? Filosofia grega, tudo centrado no Ocidente, e a gente acaba até tendo um preconceito com a filosofia oriental, né? A própria filosofia ocidental muitos não consideram a filosofia oriental, né? Eles acham que é só um pensamento, acham Pois que é é. só uma mitologia, mas não, é uma filosofia e bem profunda, né? E a filosofia oriental, ela está muito mais baseada no coletivo, né? Do que no... E inclusive a filosofia indígena, tem um conto que eu sempre, até pegando o gancho aí do que você falou, eu costumo falar que na filosofia indígena tem uma historinha, né? Que o menino lá indígena cometeu uma arte, fez alguma coisa Sei. errada, e ele foi lá tomar um sermão lá do sábio da tribo, e o sábio da tribo começou a contar a história dele, que todos nós temos um lobo mau e um lobo bom, né? Dentro de nós. Na nossa época de criança, a gente sempre fala, tem um capetinho aqui E um mandando anjinho. você fazer coisa errada, e o anjinho mandando você fazer coisa certa. E o índio foi contando essa história, né? Que é uma guerra que durante a vida é travada dentro de você, né? Entre o lobo mau e o lobo bom. E aí, em certo momento, lá o menino mais calmo, ele perguntou, mas quem vai Convence. ganhar, quem vai ganhar essa guerra, essa batalha, né? E o sábio falou, não, aquele que você alimentar. Exato. E isso tem muito, você vê muito na filosofia hindu, o Bhagavad Gita fala aquela batalha lá do Arjuna, né? Não querendo ir pra guerra, porque
quando você pega o senso do Bhagavad Gita, é exatamente isso. Na verdade, a batalha que o Arjuna trava dentro de si mesmo é entre essa contradição que ele tem entre aquilo que ele tem de bom e aquilo que ele tem de ruim, né? Que é bem expressado num filme chama Lendas da Vida, o Legend of Bagger Vance, que o Will Smith é o Cad, é um filme de golfe, né? O Will Smith é o Cad e o Matt Damon é o jogador. É um filme lindo. Você vê aquilo lá, ele foi baseado no Bhagavad Gita. Ah, é? Então eu acho assim, o que a tecnologia ela é muito cômoda e ela é muito perigosa é porque ela é utilizada para alimentar o nosso lobo mau, né? Pois é. Que é... Quando a gente pensa assim, é muito mais difícil você ser bom do que você ser ruim, Exato. né? Porque ser ruim, Só você não ter filtro e sai fazendo o que você quer. E o ser bom não, é o que filosofia a gente chama, a gente estuda da moral, da ética, né? Do viver em sociedade, é muito mais difícil. Você tem que ficar se policiando, ou não posso ofender o Vilela, tem que me colocar no lugar dele, né? E o que a tecnologia faz, na realidade, é tirar esses filtros da gente.